Amém, graça e paz. Eu gostaria de hoje ler com vocês 1 Coríntios 15. Diz assim: irmãos, quero lembrá-los. Põe na NVT, Nicolas, por favor. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam. Amém? Eu pus como título a esperança que vence a morte. O que Paulo está falando aqui, nós vamos ler todos os versículos, mas o ponto central é a ressurreição como sendo o coração do Evangelho. A ressurreição. Temos que falar sobre a ressurreição, porque sem ela tudo desmorona. Não tem como sustentar a nossa fé sem falar sobre ressurreição. Então a ressurreição aqui é o ponto central e é a isso que Paulo está falando à igreja de Corinto. Então essa primeira carta de Corinto, ela foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Vocês vão entender o porquê de saber a data, que vai ter algumas curiosidades que faz a gente pensar quanto tempo aconteceu. Então, durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, e ele permaneceu por ali 3 anos, ele escreve essa carta aos Coríntios. Amém? Então, esse capítulo 15, em específico, ele veio como uma resposta para todos aqueles que questionavam sobre a ressurreição dos mortos. Então isso é uma resposta. Então Paulo ele escreve com uma certa urgência e uma profundidade para afirmar que a ressurreição é o tema central do Evangelho. Nós vamos ver isso lá para o versículo 14 e 17. E por que Paulo ele fala sobre a ressurreição e faz questão de enfatizar isso? Porque dentro das 4 seitas, ou as 4 linhas dos judeus, que eram os fariseus, quem é afiado aí? Quem mais? Fariseu, você não vale. Saduceus, quem mais? Meu Deus do céu, está faltando escola bíblica. Fariseus, saduceu, zelotes e os essênios. Dessas 4, só tinha uma que não acreditava na ressurreição. Qual que era? Fariseus, quem aposta nos fariseus? Quem dá mais? Saduceus, zelotes, essênios. Quem? Fariseus? Saduceus. Eram os únicos dessas 4, somente os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Está escrito lá em Atos, põe para nós aí, Atos 23:8. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas aí os fariseus criam todas essas coisas. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam, não acreditavam nos anjos, põe lá, Nicolas, e também não acreditavam nos espíritos. Perdeu? Tá bom. Não acreditavam ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Amém? Então vamos dividir basicamente esse texto em 4 partes. Começando lá, versículo 1, agora irmãos, quero lembrá-lo das boas novas que lhes anunciei, vocês a receberam e nela permaneceram. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário sua fé é inútil. E agora, versículo 3, começa Paulo a falar de algo muito importante. Olha o que diz: eu lhes transmiti o que era mais
importante e o que também me foi transmitido. O que foi? O que era de importante? Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro, versículo 4, isso. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, Paulo está dizendo, eu lhe transmiti o que era de mais importante, aquilo que vocês precisam entender de uma vez por todas. Cristo morreu pelos seus pecados. E também foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Continuando. Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Amém. 5. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu mais uma vez a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Então aqui realmente não tem como negar que Cristo ressuscitou. Se estavam tentando negar isso, não teria como, porque tinha testemunhas. Então ele aparece primeiro a Ceifa, depois aos 12, depois a mais de 500 pessoas. Então tinha mais de 500 pessoas que viram Cristo ressurreto. Apareceu a Tiago e depois apareceu também a Paulo, que é o autor da carta. E lembra que eu falei por que era interessante saber a data que foi escrito? Paulo escreve 55 anos depois de Cristo. E quando ele fala que Cristo apareceu a ele, aconteceu isso cerca de 1 ano a 3 anos depois da ressurreição de Cristo. Aparece a Paulo. 1 ano a 3 anos depois da sua ressurreição, Cristo também aparece a Paulo, né? Um caso atípico. Do céu ele aparece. E aí a gente continua. Paulo falando que ele é o mais insignificante dos apóstolos, versículo 9. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Vamos pular para o versículo 12. Que agora Paulo começa a lidar com a contradição daqueles que estavam negando a ressurreição dos mortos. Alguns aceitavam a ressurreição de Cristo, mas negavam a ressurreição dos mortos. Versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Alguns estão aceitando que Cristo ressuscitou, mas vocês não acreditam e afirmam que não existe a ressurreição dos mortos. Vocês só acreditam que Cristo ressuscitou, mas vocês não têm fé ou qual a melhor palavra? Meu filósofo favorito. Vocês não têm base, vocês não acreditam que realmente possa haver a ressurreição dos mortos. Versículo 13. Pois, e por que é importante entender isso? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se vocês estão falando que não existe a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então isso é uma balela, isso é uma mentira. 14. E se Cristo não ressuscitou, olha como é importante acreditar na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês também têm é inútil. A pregação não vai adiantar de nada e a fé não vai adiantar de nada.
Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram ou já morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. É inútil, é em vão. O que Paulo está querendo dizer com isso? E aí o versículo, vamos ler até o 19, para ficar mais claro. Se aí nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso daqui, com esses versículos que a gente leu aqui? Do versículo 12 até o 19. Primeiro, a importância de acreditar na ressurreição, e por isso que a ressurreição realmente é o foco, é o centro do evangelho, da nossa fé. Porque se não existisse ressurreição, então Cristo também não existiu, e o sacrifício e tudo que aconteceu até aqui foi em vão. A nossa fé, a nossa pregação é inútil, é vã. A fé, ela perde totalmente o sentido se não houver uma ressurreição. É uma fé sem sentido. Se Cristo não ressuscitou, então o nosso pecado ainda não foi resolvido. Versículo 17, ele está dizendo isso: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. O problema que a gente tinha com o pecado, que talvez esse seja realmente o nosso maior problema, eu falo isso quando estou falando para novo convertido, dando estudo para novo convertido, a gente tem que entender, todos nós tínhamos um problema. Todo mundo nasce, e quando a partir do momento que tem consciência, tem um grande problema. Qual é o problema? Estamos afastados de Deus, pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que nos separa, que nos afasta de Deus. Romanos 3, 23, sim ou não? Então, se o maior problema nosso é o pecado que nos afasta de Deus, se não tem ressurreição, o problema não foi resolvido. Ainda estamos com um grande problema, porque o problema que é o pecado que nos afasta de Deus não foi resolvido. Porque o pecado só foi resolvido quando Cristo ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Porque se Cristo só tivesse morrido, também não teria resolvido o nosso problema. Se Cristo só morreu, mas não ressuscitou, algo está errado. Que vocês vão entender realmente a parte mais importante. Se Cristo não ressuscitou, a morte continua vencendo. A morte venceu. Se Cristo não ressuscitou, não há vida eterna. Então toda a nossa entrega, a renúncia e o sofrimento por causa de Cristo foi em vão. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Se a fé cristã se limita só ao que a gente está vivendo, experimentando, toda a nossa vida terrena, então não valeu de nada o sacrifício. Se a nossa fé está baseada, e tem um pouco como o senhor falou na última pregação, se a nossa fé só está baseada naquilo que a gente está vivendo aqui na terra e não estamos pensando no céu, a nossa fé é inútil. Em vão a gente está fazendo isso. Se tudo que esperamos de Cristo é o conforto e o sentido nesta vida apenas, então nós somos os mais enganados de todos. Se o que nós esperamos é conforto para esta vida, me desculpa falar, mas você está na religião errada. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não veio para nos dar conforto nesta terra. Embora muitos de nós desfrutamos de conforto, mas esse não é o cerne. Isso não é. Jesus veio aqui e falou assim, ó:
Quem negar a sua vida, quem perder a sua vida, quem negar, quem tomar a sua cruz, esse sim vai ganhar. Então aqui, como eu sempre falo, é o reino do ao contrário. Não é o reino do eu estou correndo aqui na direção certa. Não. Aqui a gente anda na contramão. Aqui quem perde ganha. Aqui quem se humilha é exaltado. É ao contrário as coisas. Não é realmente, me maltrataram. Meu Deus do céu, a minha vitória tem que ter sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora que eu estou aqui em cima, vai olhar para mim e vai se arrepender, porque eu venci, eu ganhei. Não, meu irmão, desce daí, porque Jesus não nos garantiu isso. Jesus nos garantiu ao contrário. Quem perder a sua vida, quem se humilhar, esse sim é aquele que vai ganhar, esse sim é aquele que vai ser o vencedor. Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, são os mais dignos de pena. É o que Jesus está falando aqui, através do apóstolo Paulo. São dignos de pena. Por que ele enfatizou isso aqui no versículo 19? Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Porque aqui, meu irmão, os cristãos que viviam nesse primeiro século estavam sofrendo de verdade perseguição. Eles corriam risco de vida, eles eram perseguidos, eles iam para a prisão, tinha privação, e eles corriam risco iminente de morte. Cristãos aqui nessa época morriam por causa do Evangelho. E não tem nenhum de nós aqui sofrendo ameaça porque é cristão. Ameaça de ir para a prisão, ameaça de morrer. Tem alguns países que existe isso, mas nós aqui no Brasil não. Então aqui, se essas pessoas estavam apenas aqui com a esperança para esta vida, era inútil, era em vão. Sofrer por tudo isso, passar por tudo isso, só por causa dessa vida. E eu sempre falo isso, meu irmão, o que é a nossa vida perto da eternidade? O que é a sua vida perto da eternidade? Pessoas morrem assim. A última pessoa que morreu, que próximo de nós, como o Samuel falou, foi o nosso colega de trabalho, morreu com 69 anos. O que são 69 anos perto da eternidade? Ou o meu avô que está com 95 anos. O que é 95 anos? O que é 100 anos perto da eternidade? Consegue mensurar isso? É isso aqui, perto disso daqui. É nada, meu irmão. A nossa vida é um conto ligeiro, é passageira. Então, se a nossa esperança está baseada nisso, meu irmão, somos dignos realmente de pena. Então, a ressurreição, meu irmão, ela dá sentido à vida, ela dá propósito, muitas vezes, ao nosso sofrimento. É por isso que cristão, ele passa por sofrimento dando glória a Deus. Já dizia o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que a ressurreição está nos garantida. A ressurreição foi garantida a nós. Amém? Versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. A morte entra no mundo através de Adão. Quando Adão pecou, a morte entrou. Mas, através de Cristo, o que entrou no mundo? A ressurreição. A morte entrou através de Adão. Cristo veio na história e introduziu a ressurreição. Através de Cristo, agora nós podemos ressuscitar.
Em Adão, todo mundo morre. Em Adão, todo mundo morreu. Todo mundo morreu em Adão. Mas em Cristo, todos aqueles que aceitaram a sua mensagem receberam vida. Em Adão, todo mundo morreu. Mas em Cristo, todo mundo pode viver. Que mensagem triste, né? Em Cristo, todos nós podemos viver através da ressurreição. 24, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é... Está chegando o tempo que Cristo vai destruir todos os seus inimigos. E o inimigo mais temido por todos nós. O inimigo mais... No entanto, ele enfatizou aqui, né? O último inimigo a ser vencido. É como a gente estivesse jogando, né? O joguinho, quem já jogou Sonic, Mario Bros, aqueles joguinhos que a gente vai destruindo os vilão, até que chega a última tela, né, Júlia? Para a gente destruir o maior vilão, é a morte. Ele vai destruir todos os seus inimigos, mas quando chegar a morte, imagina a alegria, a festa. O maior vilão, o mais temido, vai ser vencido pelo nosso Deus. A morte vai ser vencida, vai ser destruída a morte. Está chegando o grande dia em que Cristo virá e irá destruir a morte. Versículo 29. Aqui está um texto, um versículo bem difícil. Se você lê isso, se cada um de vocês lê isso daqui, sem entendimento, sem buscar realmente a interpretação certa e querer colocar isso de uma forma literal, a gente vai criar muitas heresias. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E aí? Explica para mim aí, vai. Se batizar em favor dos que já morreram? Em favor dos mortos? O que é isso? Que loucura é essa aqui? Nós estamos falando do quê? De espiritismo? O que é isso aí? Meus irmãos, Paulo, quando ele fala isso, tem pelo menos umas 3 explicações, mas eu peguei aqui, mais faz sentido, que é do batismo vicário, uma prática que tinha lá na cidade de Corinto. Então, alguns estudiosos acreditam que Paulo está se referindo a uma prática literal entre os coríntios, em que vivos se batizavam em lugar de pessoas que já haviam morrido, sem serem batizadas, acreditando que isso ia beneficiar os mortos. Mas aqui Paulo não está aprovando essa prática, mas ele está apenas usando um argumento deles contra eles mesmos. Sabe aquilo lá? Usar o próprio veneno para você refutar. Então ele está usando o argumento deles, porque eles estavam relutantes em acreditar na ressurreição. Não é isso o tema central? Estavam relutantes. Então Paulo usou uma prática que já acontecia, que alguns se batizavam em favor dos mortos, e falou assim: peraí, vocês não estão acreditando, mas tem gente que se batiza em favor dos mortos. Para quê? Se já morreu, se não vai ter ressurreição, para que se batizar? Para que isso? Então Paulo usa realmente o argumento deles para argumentar, para contra-argumentar contra eles. Se vocês fazem isso, é sinal de que vocês estão acreditando na ressurreição. Se vocês estão tendo essa prática, é porque vocês acreditam. Então Paulo ele não está ensinando o batismo pelos mortos como uma doutrina, amém? Fica claro isso. Não tem gente daqui que sai daqui falando: opa, ouvi dizer lá na minha igreja.
pastor pregou que tem que se batizar no lugar do morto aí. Imagina, um parente seu morre, não aceitou Jesus, não teve chance, e você fala, opa, tem salvação. O pastor falou que usou a Bíblia para dizer, você está vendo como é perigoso a Bíblia? A Bíblia, meu irmão, é maravilhosa, mas ela pode ser uma arma muito perigosa, se você não usar da forma certa. Porque você pode pegar um texto desse isolado. Acabei de ler a Bíblia, sim ou não? Li a Bíblia ou não li, Anthony? Foi a Bíblia que eu li? Ou foi coisa da minha cabeça? Não, foi a Bíblia. E eu posso pegar esse texto isolado e falar, ó, está aqui, está escrito na Bíblia. Então, nem tudo que está escrito na Bíblia, meu irmão, a gente pode usar como base para criar uma doutrina. Não é assim. Eu não crio doutrina com um versículo isolado. Negativo. A gente tem que entender tudo isso daí. Então, ele está usando essa prática. Então, mas a ênfase aqui desse texto é, se vocês não acreditam na ressurreição, por que vocês fazem isso pelos mortos? Por quê? Mudou, Nicão? 32. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Então Paulo está usando aqui aquilo que foi dito lá em Atos 19. Em Atos 19 mostra que Paulo ele enfrentou uma luta, uma oposição em Éfeso. Sabe, aquelas pessoas era como se fossem feras mesmo, lutando contra ele, revoltados, porque a pregação de Paulo estava diminuindo o culto à deusa Diana. Então ali houve tumulto, ameaça de linchamento e perigo real de morte naquele lugar. Então por isso que ele diz, lutar contra feras em Éfeso é uma forma de dizer, eu enfrentei grandes perigos por causa do Evangelho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso daí foi tirado lá de Isaías 22:13. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Onde o povo, diante de uma ameaça de destruição, rejeita o chamado ao arrependimento. Por isso que ele fala, vamos, se entreguem aí ao hedonismo, a realmente achar que a vida realmente a gente só tem que ter prazer. Então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Sabe aquela pessoa, tem muita gente que é assim, né? Fala, não quero nem saber, eu quero é curtir minha vida. Jovem geralmente fala isso, mas tem muitas pessoas que usam esse tipo de pensamento. Eu quero nem saber, vai morrer, se for para o céu vai, se não for, eu vou aproveitar a minha vida aqui, ó. Vou comer, vou beber, vou desfrutar de tudo. Isso é o mais importante. E Paulo ele está lutando contra isso. E a gente chega aqui do versículo 35 ao 49, que tem assim como a ideia central a respeito do corpo glorificado. Depois que ressuscita, a gente vai ser transformado e glorificado. Então, existe uma dúvida aqui. Versículo 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Já parou para pensar nisso? Depois que eu ressuscitar, qual vai ser o meu corpo? Eu vou parecer com o quê? Que eu vou ser? Vou ser um anjo? Vou ser um Gasparzinho? O que eu vou ser? Que corpo que eu vou ter? Qual vai ser? Será que lá, alguns que não têm cabeça, será que lá eu vou ter cabelo? Será que lá eu vou ser magro? Será que lá eu vou ser alto? Vou ser baixo? É o tipo de pergunta que existe já há muito tempo. Como será o corpo dos ressuscitados? Então, parece até uma dúvida ingênua, mas assim, como esse povo não acreditava na ressurreição, isso também era uma forma meio que de zombaria, sabe? Querendo zoar. Você está falando que a gente vai ressuscitar, mas então como que vai ser? A gente vai ser o quê? Vai ser anjo? Já que existe isso daí, será que vai ser anjo? Então tinha pessoas que estavam se aproveitando disso para zombar. Tinha aqueles realmente crentes confusos, que não entendiam e queriam tirar essa dúvida.
Mas ele responde com uma analogia da semente, que é a partir do versículo 36. Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Ele já começa mostrando isso daí. Assim como a semente morre para nascer como uma planta, o corpo terreno também vai morrer para nascer glorificado. 37. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então, Deus lhe dá o novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para animais, outros para as aves e outros para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro vem com o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Então ele usa a figura da semente. Uma semente, ela é lançada no solo, ela tem que morrer para nascer um fruto. Assim também acontecerá com todos nós que cremos no Senhor Jesus. Amém? O nosso corpo vai ser realmente um corpo glorificado, um corpo espiritual, um corpo totalmente diferente. Ele vai refletir realmente Cristo ressurreto. Ele vai refletir, porque o nosso corpo atual reflete quem? Adão. O nosso corpo está refletindo o que? Adão. Com problemas, com limitações, com validade, não é? Tem um tempo de validade. E o nosso corpo ele vai se degradando conforme vai passando o tempo. Mas vai chegar o tempo que o nosso corpo espiritual vai refletir o quê? Cristo ressurreto, o homem celestial. E a última parte, meu irmão, para a gente concluir, começa no versículo 50. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. O nosso corpo não tem nem como entrar no céu. Não faz sentido o nosso corpo entrar no céu. Esse corpo cheio de falhas, cheio de problemas entrar no céu. Não tem como. Versículo 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Só um detalhinho pequeno. Pastor Samuel e eu, a gente sempre fala isso. Para aqueles que já morreram, Cristo já voltou. Quem entende isso? Aqueles que já morreram, Cristo já voltou. O que isso quer dizer? Então, mas Cristo já voltou? Não. Mas esse texto aqui, ele nos mostra isso. Acontecerá num instante, num piscar de olho. Quando você morre, meu irmão,
você não tem mais conexão, você não tem mais como sentir e apalpar os dias. Quando você morrer, a partir do momento que acontecer a volta de Cristo e todos ressuscitar, para você vai ser como um piscar de olhos. É por isso que nós falamos isso. Que aqueles que morreram, Cristo já voltou. Entenderam? Ficou claro? Não ficou não, irmã Célia? Eu falo de novo. Porque nós estamos aqui no tempo certo. Que dia é hoje? Dia 30 de julho. Imagina que hoje eu morro. E Cristo vai voltar, sei lá, daqui 10, 20, 30 anos. Eu morri, eu perdi a noção do tempo. Quando eu acordar, vai ser como se eu tivesse acabado de dormir. Eu acordei e falei, opa, Cristo já voltou. Entende? O nosso Deus não está limitado a esse tempo. Então, para eles é como se já tivesse acontecido. Ficou claro? Será como num piscar de olhos, está dizendo o texto. Acontecerá num instante. Põe de novo, Nicolas, 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Num piscar de olhos. Cristo já vai ter voltado. Mas agora vamos chegar ao ápice. Que é um texto que a maioria das pessoas gosta de encher a boca para falar isso aí, né? Tragada foi a morte da vitória. A morte foi engolida na vitória. Versículo 54, põe para nós. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Então essa é uma declaração de desafio à morte. Paulo ele está aqui citando e adaptando as passagens lá de Oséias 13, 14, para mostrar que, por causa da ressurreição de Jesus, a morte perdeu o seu poder final sobre o crente. A morte perdeu o seu poder final sobre o crente. A vitória da morte seria nos manter preso eternamente à corrupção e ao fim. Essa seria a vitória da morte. É nos manter preso a este corpo corrupto. Isso seria a maior vitória da morte. Então a morte, ela gostaria que acontecesse? Todos nós morrêssemos e não ressuscitasse mais. Isso que a morte queria. Acabar de vez. Então entra aqui a figura do aguilhão, o ferrão, que representa a dor, a destruição. Assim como a abelha tem um ferrão, o escorpião tem um ferrão. Aqui, esse ferrão é a dor do pecado que vai levar à morte eterna. Esse aguilhão é a dor do pecado. Então o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. Está dizendo no versículo 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado ainda mais forte. Então Paulo está explicando aqui por que era tão poderosa a morte antes de Cristo. Porque o pecado é o que dá à morte o seu poder destrutivo. Sem pecado, a morte não teria domínio. Imagina um mundo sem pecado. A morte ia ter domínio? Não. Se não tem pecado, tanto faz. E a lei de Moisés, ela não salva, mas ela amplifica o pecado. Como diz lá em Romanos 7. Ela mostra que é o pecado, mas ela não oferece poder para vencê-lo. Ela só aponta, ela só deixa mais claro o pecado. Ela só deixa o pecado mais evidente. Por isso ela torna o pecado mais forte. Então a morte era como um inimigo com uma arma letal. Que arma letal era essa? O pecado. Então essa arma ela se fortalecia com a lei que condenava o pecador.
Mas, meu irmão, com a morte, a ressurreição de Cristo, o pecado ele foi pago. Cristo pagou pelo nosso pecado. E aí a lei foi cumprida. E aí a morte perdeu o seu aguilhão. Perdeu o poder, aquilo que tinha poder para nos ferir. Perdeu. Então nós não temos mais motivo para temer a morte. Não tem por que hoje temer a morte. Porque em Cristo a morte foi vencida. Em Cristo a morte foi vencida. Então não tem por que eu temer. A morte é vencida. Então é por isso que Paulo faz quase uma provocação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Você estava se achando vitorioso, achou que ganhou, mas onde está a morte? Onde está a sua vitória? Porque a vitória agora vem por meio de Jesus Cristo. E aí ele fecha de uma forma maravilhosa. Vamos ler o 57 para a gente chegar no ápice, que é o 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, meu irmão, agora vem o que é extraordinário. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Paulo ele fecha isso de assim, depois dele refutar tudo e mostrar o porquê que realmente tem que acreditar na ressurreição, o porquê que foi necessária a ressurreição. Sem ressurreição não estaremos aqui, seríamos escravos ainda do pecado, a morte teria vencido e tudo mais. Ele fala, agora que vocês entenderam tudo isso, agora que você não tem mais que temer a morte, agora faz só uma coisinha, depois que você entende que se não fosse por Cristo, que você realmente já estava destinado à morte, que através da ressurreição de Cristo, agora hoje a morte ela não pode mais te deter, não pode te parar, o que resta para todos nós? Primeiro, sejam, cadê os 58? Sejam fortes, sejam firmes. Não tem por que você ser fraco. Não tem por que você ficar, não. Agora, você só precisa de uma coisa, seja forte, seja firme, porque assim, o maior desafio, o maior vilão já foi vencido. A morte, que realmente era aquilo que poderia nos deter, poderia acabar com a nossa vida, esse problema foi resolvido, foi vencido. A morte foi vencida, e agora você tem que ser forte. Agora sejam firmes. Agora, trabalhem para o Senhor. De que forma? Vou trabalhar para o Senhor. Mais um dia. Que nem a gente acorda de segunda-feira. Quem gosta de segunda-feira aqui? Só os aposentados, né? Quem gosta de segunda-feira? A gente acorda, meu Deus, segunda-feira. Trabalhe para o Senhor. Põe lá o texto para nós, por favor. Trabalhem para o Senhor com... O que é entusiasmo? É que nem vocês estão aqui agora, né? Está todo mundo entusiasmado. Meu irmão, agora se fosse você, eu levantava, eu dava um glória a Deus. O maior problema foi resolvido. Cristo venceu a morte. Agora, trabalhem para o Senhor como? Com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, é em vão. Nada do que você faz para o Senhor é inútil. Por mais que às vezes o diabo venha e fala, nossa, trabalhei tanto, eu preparei com tanto carinho, e ninguém me deu nenhum parabéns. Meu irmão, não é em vão, não é inútil, Ele está te vendo. O maior problema foi resolvido. Sabe aquelas pessoas que ficam, achando pelo em ovo? É isso? Sabe, aquelas pessoas que ficam achando um probleminha pequeno.
Meu irmão, vocês tinham o maior problema do mundo agora. O que nos resta, meu irmão, é realmente ser forte, ser firme, trabalhar com entusiasmo, trabalhar com todo o nosso coração. Ai, ninguém me notou, ai, o pastor não me deu oi, o pastor não me deu bom dia. Não, não é nada disso. Cristo venceu a morte e nos deu o poder da ressurreição. Nos deu o poder da ressurreição, agora nós temos que trabalhar com entusiasmo. Sabe, chegar realmente e falar, é um prazer. Deus tem levantado pessoas assim, tem pessoas que realmente têm isso. E nos constrange, não é? Esses dias a gente ouviu isso de um irmão aqui na igreja. Falar, vocês fazem com tanta coisa que é um prazer para mim ajudar vocês. É um prazer fazer isso. Mas o que é isso? É uma pessoa que entendeu o que está dizendo aqui esse versículo. Trabalhem para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Nada do que você fizer vai ser em vão. Nem mesmo você sair da sua casa numa quarta-feira e vir para um culto. Um culto que talvez a igreja não está cheia, um culto talvez que o louvor não é o melhor. Mas você saiu da sua casa, não é em vão. Não é em vão. Deus está te vendo. E Deus é aquele que conhece o nosso secreto. E Deus é aquele que nos surpreende, é aquele que nos sustenta, é aquele que resolveu o nosso maior problema, e mesmo assim, ainda se preocupa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Porque Deus poderia, fala a verdade, nós tínhamos o maior problema de todos, qual que era? A morte. Deus poderia ter feito, falar, esse maior problema eu resolvi, agora vivam aí, se viram, sabe, sobrevivam, que vai chegar lá no final. A ressurreição está garantida, o passaporte para o céu está garantido. Deus não poderia fazer isso? Não seria ainda um Deus bom? Fala, peraí, o maior problema não tinha como pagar. Tem coisas que a gente consegue pagar, sim ou não? Você consegue pagar, às vezes é um probleminha de saúde, você consegue pagar, tomar um remédio, vai resolvendo. Mas esse problema não teria preço, não tem como pagar. Ele pagou, mas mesmo assim, às vezes as pequenas coisas Ele ainda faz para nos surpreender. Ele ainda cuida da gente. Ele abre uma porta de emprego quando Ele prepara às vezes uma situação de cair um Pix da nossa conta, né, Raílin? Cai um Pix da nossa conta no momento que a gente mais precisa. Ele precisaria fazer isso? Não, não precisaria. O maior problema foi resolvido. Ele nos ajuda a escolher realmente uma casa nova, nos ajuda a escolher um carro, nos ajuda a superar um problema no casamento. Deus nos ajuda. E como nós retribuímos a Ele? De que forma? Com entusiasmo? Eu agora tenho certeza que próximo culto todo mundo vai chegar aqui entusiasmado. Próximo evento que tiver aqui, todo mundo vai faltar voluntários, porque todo mundo vai querer trabalhar. Amém? Porque a gente entendeu que Deus resolveu o nosso maior problema. O maior problema, e por isso que a gente agora é forte, por isso que agora a gente é firme, por isso que a gente trabalha para o Senhor, por isso que é um prazer trabalhar para o Senhor, por isso que é um prazer fazer tudo para Ele, porque nada do que nós iremos fazer vai ser em vão. Amém?